Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo é um vídeo destinado aos conteúdos de vestibulares e hoje nós iremos ver sobre movimento uniforme. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal para que mais pessoas possam estar acompanhando os nossos conteúdos. Vamos lá! Vamos lá então para o nosso conteúdo movimento uniforme na tela. Pessoal, hoje nós vamos falar do movimento uniforme, também conhecido como MU. O movimento uniforme, ele vem da parte da física chamada cinemática, que é o estudo dos movimentos dos objetos, dos corpos. E a cinemática, o que ela é? Ela é a parte da física, como eu falei, que estuda o movimento dos corpos. Ela não vai analisar nesse primeiro momento a causa desses movimentos, que é uma parte destinada na dinâmica, onde a gente vai estudar principalmente a segunda lei de Newton, né, sobre a força que atua sobre objetos que possuem massa, e esse resultado dessa força gera movimento, que é a nossa aceleração, que é a variação da velocidade no tempo, que a gente vai ver na nossa parte de MUV. E o nosso foco da cinemática vai ser para descobrirmos três componentes, que é a posição, velocidade e o tempo. Bom, o que é o movimento uniforme? O movimento uniforme, pessoal, ele tem algumas características que vão ajudar você a definir e tentar identificar ele em alguma questão que você estiver fazendo do vestibular que você estiver realizando. Quais são essas características que tornam fácil e rápido a identificação desse tipo de movimento? Primeira característica, pessoal, que você não pode esquecer, que é no movimento uniforme, a velocidade do objeto que está em movimento, ela sempre é constante. O que é constante, pessoal? Algo constante é algo que ao longo do tempo ele não muda, ele não se modifica. Por exemplo, se a gente pegar uma viagem de carro ao longo de uma estrada, se a pessoa ela mantiver sempre a mesma velocidade em todo momento do seu trajeto, a gente fala que aquela velocidade ela foi constante. Então esse é a primeira característica que você deve observar na sua questão, se ele menciona a palavra velocidade constante, que é o nosso primeiro ponto a ser lembrado. O segundo, pessoal, é que nesse movimento nós não temos aceleração. Então, nesse movimento uniforme, a aceleração ela não existe. Nós falamos que a aceleração ela é nula. Ou seja, eu não tenho mudança da velocidade com o tempo. Então, a aceleração zero, nula. E terceira característica, o corpo percorre espaços iguais em tempos iguais. Por isso que nós temos a nossa primeira característica que nós falamos, que a velocidade não muda. Nosso objeto percorre espaços iguais em tempos iguais, que é o que reforça a nossa primeira característica de velocidade constante, que vai dar exatamente a nossa primeira equação do movimento uniforme, que é a da velocidade média, escalar média, que é a distância, ΔS, sobre ΔT, que é a mudança do tempo. Ou seja, você tem distâncias, espaços iguais sendo percorridos, espaços iguais em tempos iguais. Então, nisso a gente vai ter sempre a nossa velocidade constante. E aí, pessoal, nós, além de termos a nossa equação da velocidade média do movimento uniforme, nós temos também, oriunda dessa mesma fórmula, nós temos a fórmula da função horária da velocidade, que é essa daqui, Muitos de vocês já estudaram no ensino médio ou estão estudando no ensino médio, que é a mais conhecida popularmente como fórmula do sorvete. Então essa equação, que é carinhosamente apelidada de sorvete, ela é uma função horária de primeiro grau do tempo. Então você tem as posições, que são representadas pelas letras S, dependendo dessa variável que é o tempo.
Para que ela serve, professor? Ela serve toda vez que você quiser encontrar as posições específicas que o objeto vai estar em cada intervalo de tempo. Por exemplo, se eu pegar um objeto que se moveu de um ponto A para um ponto B e ele demorou 5 segundos, do A para o B, se eu quiser encontrar esse ponto, essas posições em cada um desses intervalos, por exemplo, em 1 segundo, em 2, em 3, em 4, em 5 segundos. Como é que eu faço para encontrar essas posições que o objeto estava? Não necessariamente vai ser as mesmas, os mesmos valores de posição, mas a gente vai poder encontrar esses valores de posição só conhecendo o tempo. E como é que a gente faz isso? Usando a fórmula do sorvete, a fórmula da função horária da posição, que é S igual a S0 ou SO, como você achar melhor, mais V vezes o tempo. Cuidado, pessoal, com as unidades de medida. Esse assunto é um assunto que muitos alunos acabam tendo dificuldade por conta das unidades de medida. Lembre sempre do Sistema Internacional de Unidades, que são utilizar a velocidade sempre em metros por segundo. A nossa unidade no Sistema Internacional ela é em metros por segundo. O tempo tem que ser dado em segundos e a distância em metros. Mas, professor, quando eu estou lá no carro, numa viagem, quando eu estou no meu dia a dia, eu sempre vejo as quilometragens, eu sempre vejo os velocímetros marcando em quilômetros por hora. Também, pessoal, é uma outra forma, outro tipo de unidade de medida para velocidade, horas para tempo e quilômetros para distâncias. E aí, quando eu tenho esse tipo de unidade, professor, diferente daquela que está no Sistema Internacional, que é de metros por segundo, segundos e metros, o que eu faço? Aí eu tenho que realizar uma conversão de unidades, que é como? Se eu quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu apenas divido aquele meu valor de quilômetros por hora por um número que é um número que não muda, que é esse aqui, ó, 3,6, ó, que é esse número aqui, ó, 3,6. Então, eu divido. E se eu quiser fazer o contrário, de metros por segundo transformar para quilômetros por hora, eu multiplico. Então, o contrário, eu multiplico. Então, o contrário, eu vou multiplicar. E de quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir. Tudo bem? E aí, pessoal, nesse movimento uniforme, nós temos duas opções de gráfico. Essas duas opções de gráfico, elas vão acabar tendo cada uma delas mais uma segunda opção, que a gente vai ver agora, que é como? Então, no geral, nós vamos ter 4 gráficos gerados, mais 2, um sendo posição por tempo e o outro velocidade por tempo. Olha como é que são os gráficos que você precisa lembrar para a sua prova. Então, o primeiro gráfico, ele é posição de um lado no eixo Y e tempo no eixo X. E do outro, pessoal, outro tipo de gráfico que nós podemos ter é o da velocidade no eixo Y pelo tempo no eixo X, ó. Então, a diferença entre eles é que um vai estar no eixo Y com as posições, o S, e o outro com a velocidade. E o que vai mudar um para o outro, professor? É que toda vez que você tiver um gráfico de posições por tempo, você vai ter uma reta crescente ou decrescente. Nós falamos que quando ela é crescente, a gente fala que nós temos um tipo de movimento uniforme do tipo progressivo, que é aquele onde as posições vão aumentando ao longo do tempo. Já ao contrário, quando você tem um gráfico com reta decrescente, nós falamos que nós temos um gráfico, um movimento uniforme do tipo retrógrado, que é aquele que
as posições vão diminuindo ao longo do tempo. Então, se você vê um gráfico com reta crescente ou decrescente, você está lidando com um gráfico de posição por tempo. Professor, mas e se o gráfico for não crescente ou decrescente? Ele for uma linha reta. Essa linha reta representa, na matemática, um número constante em um gráfico, em um plano cartesiano. Como é que eu faço para poder... O que ele representa? Ele representa que a velocidade ela é constante em cada intervalo de tempo. Então, se você vê uma reta constante no movimento uniforme, ali você tem representado um gráfico da velocidade pelo tempo. Ok? Esse gráfico ele pode estar com a linha reta no eixo do plano positivo, passando pelo eixo Y positivo, ou se ele estiver embaixo, passando pelos pontos negativos do nosso eixo Y. Então ele pode ter tanto valores positivos de velocidade quanto valores negativos. Se tiver em cima, professor, positivo, novamente, progressivo. Se tiver embaixo, negativo, retrógrado. E aí, pessoal, onde que a gente pode ver o movimento uniforme no dia a dia? O movimento uniforme no dia a dia, pessoal, a gente pode estar vendo em esteiras rolantes de aeroportos. Nós podemos ver em trens onde a velocidade ela é mantida constante ao longo do seu percurso. Podemos ver também carros que estão sendo utilizados o piloto automático. A gente vê também uma velocidade que não muda ao longo do tempo, ela permanece a mesma. E não confunda, pessoal, o movimento uniforme com o mais conhecido como MUV ou MRUV, que é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a diferença entre os dois? Pessoal, no MU você tem a velocidade constante, a aceleração não tem, ela é nula, zero, e você tem que os gráficos de espaço por tempo, eles são representados por uma linha crescente ou decrescente. Aqui a gente colocou forma de linhas retas, porque você pode também representar a velocidade como aquela linha reta constante. E no MUV, nós vamos ver mais para frente que a velocidade ela já muda com o tempo. Você tem uma aceleração que será constante, agora tem aceleração, e a curva já não o gráfico já não será mais representado por uma reta crescente ou decrescente das posições. Vai ser representado por uma parábola de concavidade para baixo ou concavidade para cima, tá? Então, como que eu posso identificar o MU na minha prova, professor? Pessoal, aquele anunciado da prova que você está fazendo, ele menciona que a velocidade ela é constante? Se ele mencionar, se trata então de MU, e as duas fórmulas que você vai utilizar são apenas a da velocidade escalar média e da função horária da posição. Segunda pergunta, não há menção de aceleração ou a variação da velocidade? Então, se não há menção da variação da velocidade, significa que ela não existe. Aquela velocidade ela é constante e a aceleração ela é nula. Se isso acontecer, nós também estamos falando de um movimento uniforme. E o gráfico do espaço pelo tempo, ele é uma reta crescente ou decrescente? Se for, então estamos falando de um movimento uniforme. E para finalizar, uma pequena revisão para você lembrar do vídeo de hoje. Movimento uniforme é um movimento onde a velocidade ela é constante e a aceleração ela é nula. As equações, a velocidade escalar média e a principal equação do movimento, que é a equação da função horária da posição. Os gráficos são bem definidos e previsíveis, utilizando-se as retas crescentes ou decrescentes ou a reta constante, como a gente viu. E
Para finalizar, cuidado com as unidades de medida. Se você precisar converter, você precisa usar aquela regra de transformação das unidades. E prontos para colocar em prática? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos resolver algumas questões estilo Enem. E curta, compartilhe esse vídeo, mande para aquelas pessoas que estão se preparando para as provas de vestibulares. Eu encontro vocês no nosso próximo vídeo e até mais.